a mulher ela vai ser criticada, independente da escolha que ela faça. E isso faz parte da sociedade que a gente vive, né? Dessa pressão social que a mulher sente, independente da escolha que ela faça, a partir do momento que ela se torna mãe. Essa mesma sobrecarga, a gente não consegue ver com os pais. Essa sobrecarga é materna. Eu perdi um pouco da minha rede de apoio e eu optei por não deixar a minha filha com terceiros. Então foi uma escolha, né? Eu poderia ter contratado uma babá, mas não era essa a intenção. E então eu e o meu esposo, a gente sentou e a gente conseguiu decidir. Financeiramente falando, ou era minha renda ou era dele. E falando de renda, a gente sabe que as mulheres têm rendas mais baixas do que os homens, né? Mercado de trabalho. Então, financeiramente falando, tinha que ser a minha renda e não a dele, porque a dele é que provém mais. Então, foi uma escolha. Eu pude escolher, né? E como eu já disse antes, a maioria das mães solos, elas não podem escolher. Elas provavelmente vão colocar os filhos com terceiros por precisarem trabalhar. Ou vão conciliar com um trabalho mais informal, onde tenha maior flexibilidade, né? Eu tenho exemplos gigantescos disso dentro da minha própria casa, porque, como eu falei, minha mãe foi mãe cedo, né? Então, ela não teve a opção que eu tô tendo de poder ficar em casa e cuidar de mim, né? Ela teve que me deixar com a minha avó, fui criada com a minha avó até meus 5 anos. Eu via minha mãe, às vezes, final de semana e quando dava pra ela me ver. Então, eu não fui criada com a minha mãe até meus 5 anos. Então, era apresentação de escola do Dia das Mães. Minha mãe não participava, por questões de, ela ver que o trabalho... Ela tinha que trabalhar porque ela tinha que me dar as coisas, não tinha outra opção. Naquela época, não tinha aquela opção. Então, eu sei que isso me atrapalhou muito com a minha mãe, até eu pegar um carinho por ela, assim. Foi bem difícil, foi bem complicado. Que até eu entender... Porque, querendo ou não, uma criança de 5 anos ela já tem a noção de algumas coisinhas. E até eu entender que era por questão de trabalho, e até eu entender que ela era minha mãe, foi todo um processo. Então, a vida materna ela se divide em 2 momentos, né? A gente costuma falar que não é só quando inicia ali a criança nasceu, não. Antes da gravidez, a gente tem uma Sabrina que tem mais disponibilidade de tempo, não tem tantas preocupações, está sempre com a saúde ok. E aí vem a gravidez, e com a gravidez vem as mudanças hormonais, as consultas, e aí começa a dar uma diminuída nessa produtividade dessa questão do trabalho. Então, antes da gravidez, a gente tem uma pessoa muito ativa, e no pós da gravidez, a gente já tem uma pessoa que vai caindo assim, a sua produtividade por conta das demandas que tem que fazer, né? Porque quando a gente fala de gravidez, a gente volta muito para aquela questão de uma moça está grávida, que linda, aquela barriga. Mas não é só isso, né? A gravidez, ela muda totalmente a nossa vida, porque a gente tem que readaptar nossos horários, readaptar nossa rotina, tem que ter uma consulta, tem que tomar vitamina, tem que lidar com toda essa questão que vai mudando, não só no nosso corpo, mas no nosso dia a dia. Então, a gente tem essas 2 fases. O início, né, a mãe ativa, está se formando ali a gravidez, e depois a gente já começa a ter aquela pessoa que vai caindo a sua produtividade por conta do excesso de demandas. O mercado de trabalho, de uma maneira geral, né, não seria uma cultura de um coordenador específico, mas o mercado de trabalho ele não é um espaço acolhedor para mães, sobretudo mães que estão ali iniciando a sua jornada na maternidade. Porque você já tem que lidar com toda essa questão da mudança hormonal, gravidez e tal. E aí, quando você se torna mãe, estando ativa no mercado de trabalho, você passa a ser como se fosse um peso para a empresa. Porque naquele momento, a sua produtividade cai.
E ninguém quer trabalhar com uma pessoa que, segundo eles, a produtividade vai cair. Então, o mercado de trabalho, de uma maneira geral, ele não é acolhedor para mães. Tanto não é, porque se você olhar, você chama um homem que passou por uma entrevista e chama uma mulher que é mãe, essa pessoa, esse profissional que entrevistou ele, em nenhum momento ele perguntou para ele se ele tinha filhos e com quem ele ia deixar os filhos. Ao contrário das mulheres, né? Se você passa por uma entrevista e se você tem uma filha, um filho ou filhos, a primeira pergunta é, tá, com quem você vai deixar os seus filhos? Então, o mercado de trabalho, assim, de uma maneira geral, ele não é um espaço acolhedor para mães. Em determinados cargos, as pessoas preferem sim que sejam homens. Já tive problemas de uma supervisora que não conseguiu dar conta da gestão dela e eles acreditavam que justamente por ser mulher, né? Porque todos os supervisores eram homens. Então, acontece sim, até nas entrevistas as perguntas são bem... tem essas questões de, você tem filhos? Com quem você vai deixar seus filhos? Hoje ainda acontece muito. Infelizmente, eu tenho uma filha de 21 anos que ela tem esse problema. O meu neto tem 3 anos e ela, para trabalhar, tem essa questão. E aí, com quem vai ficar o seu filho? É um fato que acontece mesmo, ela realmente tem essa dificuldade, porém as empresas ainda fazem essa exclusão à mulher. Alguns recrutadores, eles perguntam se a mulher tem filho, se ela fala que sim, pergunta quantos, quem vai ficar com esses filhos e se ela tem vontade de ter mais filhos. Então são perguntas que invadem muito a nossa privacidade, que eu acho que não faz muito sentido, porque se eu vou ter mais filhos ou não, isso não é um problema. Eu não vou deixar de ser profissional se eu tiver mais filhos. Então algumas empresas têm feito isso ainda, tá? É algo que é muito falado até no LinkedIn, a gente vê muito sobre isso e ainda acontece. O pai, ele não tem esse questionamento da sociedade. Você pode ser pai de 10 filhos que ninguém vai te perguntar onde estão os seus filhos. Né? Existe um abandono parental que ele é muito reforçado pela própria sociedade. Porque ainda nessa visão machista de sociedade, a gente vê a mulher como alguém que tem que dar conta de tudo e cuidar de tudo. E não. E aí, por esse momento, os homens estão sempre na linha de frente, sabe? Os homens, eles nunca são questionados. Se a gente tem um homem que ele se impõe, um homem que sabe ser assertivo, ele não é visto como grosseiro. E se a gente tem uma mulher, mãe, que às vezes se impõe, dá limite, ela é vista como grosseira ou maluca, ou desequilibrada, ou uma mulher de personalidade muito forte. Então, assim, não, os homens, eles não são questionados quanto a sua paternidade. Eu fui muito acolhida quando eu tomei a decisão, profissionalmente falando. Eu fui acolhida pela equipe que estava atuando comigo. Eu fui acolhida por diversas pessoas, né, com quem eu compartilhei esse momento e essa decisão. E não só como profissional, mas como pessoa, isso foi um acolhimento para mim. Eu fui acolhida na minha decisão, né? Muitas mulheres, elas são criticadas, porque, na verdade, eu acho que todas as mulheres, elas são criticadas, ou por abrir mão da carreira e maternar, ou por não maternar e trabalhar fora, né? Digamos assim. Existe essa vertente, a gente tem essa realidade na nossa sociedade. A gente vê que muitas jovens, elas desistem por não ter rede de apoio, por não dar conta, porque não é apenas ela. Agora ela tem uma pessoinha ao qual depende totalmente dela. Então ela vai se desdobrar, ser criativa, né? Criar outras fontes de renda de uma forma mais informal, né? E flexível, para a qual ela possa, ao mesmo tempo, estar cuidando do seu filho, porque provavelmente ela não tem com quem deixar. Então hoje o fato das mães elas saírem do mercado de trabalho formal, eu acredito muito que é por falta da flexibilidade que a gente tem no mercado de trabalho. Ele é muito enrijecido. No início, eu tinha uma jornada maior de trabalho e às vezes era muito difícil porque eu não tinha com quem deixar a Tereza. E dado alguns momentos, quando o meu esposo estava trabalhando, porque era ele que ficava com ela, quando ele não podia ficar com ela, eu tinha que levá-la para o trabalho comigo. Então ia eu, bebê conforto e um sonho indo para o trabalho. E alguns olhares, né? Porque, querendo ou não, você acaba ali sendo muito julgada de tipo assim, mas não tinha com quem deixar. Então, quem não tem uma rede de apoio, o mercado de trabalho se torna ainda mais difícil. Porque você tem que trabalhar com o que você tem. E, às vezes, o que você tem
te exclui do mercado de trabalho. Naquele momento, se eu não tivesse uma coordenadora que me acolhesse, eu não ia estar trabalhando, né? Então, alguns dias, alguns momentos eu tive que levar a Maria Tereza, em outros momentos o Gustavo ficava com ela, e aí eu fui readaptando esses horários com as questões da turma. Então, assim, para quem não tem uma rede de apoio, é difícil. Não dá para conciliar maternidade e trabalho, porque a maternidade, ela é uma entrega, então você está o dia inteiro entregue ao seu filho. E aí você não consegue, muitas das vezes, administrar essas duas coisas, se você não tiver alguém que te acolha. Teve momentos de eu ter que amamentar minha filha em outro espaço, pelo fato da pessoa virar e falar, nossa, aqui é um ambiente de trabalho, você está amamentando, e eu tive que me recolher e ir para um banheiro com a minha filha para poder amamentar. Então, dentro desse mercado de trabalho, a gente ouve, sim, coisas bem ruins. Sim, na verdade as pessoas veem o pai, né, no caso a figura paterna, como a pessoa que coloca a comida dentro de casa, né? Muitas pessoas ainda têm esse pensamento, tipo assim, por exemplo, você é o pai da criança, você sai, você traz uma fralda, você traz um lenço, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora você é a mãe, você tem que cuidar da criança, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do seu marido ainda, né? Aquelas coisas de ter que cuidar de casa, enfim, as pessoas ainda têm esse pensamento, né? E é muito difícil tirar esse pensamento da cabeça das pessoas. Muito difícil, porque, por exemplo, eu ainda penso em fazer faculdade, provavelmente enfermagem ou fisioterapia. E as pessoas viram pra mim e falam assim, como é que você vai conseguir fazer uma faculdade com uma bebê pequena, cuidar de casa? Isso, gente, eu tenho meu marido pra isso, né? Eu não tô casada, mas tô morando com a pessoa já. E, poxa, ele, no horário que ele não tá fazendo nada, né, não tá trabalhando, ele pode ficar com ela enquanto eu faço, sei lá, um período online, outro eu vou presencial e por aí vai. Então, eu trabalhava numa empresa de entrega de cigarros e lá o perfil era masculino, mas tinham mulheres que iam fazer a entrevista. E teve uma vez que um supervisor não quis contratar uma mulher, porque ele achou que devido a questões de roubos, assalto, né, por conta da carga, ele achava que ela não daria conta. E ela foi, e eu bati o pé e contratei, e ela ficou durante muitos anos lá, mesmo tendo assaltos, com toda a dificuldade da rotina dela diária, ela mostrou para ele que não, e depois eu me lembro dele falando para mim assim, se ela tá aqui hoje é por causa de você, e é a minha melhor motorista. O impacto da maternidade, da gestação, né, na juventude, nas jovens, ela é uma sobrecarga muito maior do que numa mulher na vida adulta. A jovem, ela está em formação, então não é apenas a questão educacional, mas a maior parte dessas jovens, por questão de vergonha, de falta de apoio familiar, em muitos dos casos, essas jovens elas são recriminadas por terem iniciado, às vezes, a relação sexual precocemente. Então, há diversos fatores que a família ela não apoia essas jovens, né? Então, por vergonha e por diversos fatores psicológicos e sociais, boa parte dessas jovens, elas param de estudar. Se elas estão no ensino médio, elas interrompem. Se elas estão cursando algum curso técnico ou, quiçá, iniciar a faculdade, elas param no meio do caminho, né? Porque para essa jovem prosseguir, ela precisa de uma rede de apoio bem fortalecida. Tanto do genitor, né, dessa criança, ou do parceiro, quanto familiar, dos pais, avós, tios, enfim, a rede de apoio que ela tiver. E geralmente essa jovem ela é um pouco discriminada, né, por estar gestando fora de um relacionamento, por exemplo, não casou. Essa jovem às vezes é obrigada a casar, então ela vai abrir mão, muitas das vezes, de estudar, da sua vida educacional, da sua vida profissional, porque foi obrigada a casar. Teve casos assim, né? E às vezes jovem menor. Então a gente tem distintos casos do impacto da maternidade e da gestação na educação dessas jovens. Mas isso é um percentual muito grande, eu não posso dizer agora o número, mas é bem corriqueiro e naturalmente falando de jovens de comunidade, isso é muito mais. Então essa jovem ela não vai permanecer na escola ou na faculdade onde quer que ela esteja. Eu estava conversando com um amigo meu
que já estuda, né, nessa universidade. Ele falou assim, nossa, você já tentou o vestibular? Eu falei, não. Ele, poxa, mas você tem tanto potencial de passar. Porque como eu já trabalho na área da assistência social, eu sempre falava que eu queria fazer serviço social. Mas era algo que, como eu não tinha tempo de estudar, eu pensava assim, poxa, eu não vou me dedicar a isso agora. Eu não sabia quando que eu ia poder me dedicar. Até que ele simplesmente virou para mim, eu acabei perdendo o prazo da inscrição, porque na semana eu estava cansada, e eu ia tentar a isenção, eu perdi o prazo de enviar documentos e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu paguei a inscrição para você e você vai fazer a prova e você vai passar. E aí eu comecei a estudar, às vezes eu chegava cansada, Tereza no colo, porque às vezes ela não queria ficar com o pai dela, ela queria ficar só comigo. E eu estudando, eu passava a noite ali estudando. Qualquer oportunidade que eu tinha de estudar, na volta, no ônibus, eu estava estudando, de madrugada eu estava estudando. E eu fui estudando, ficando cada vez cansada e fui fazer a prova. Quando eu fiz a prova e saiu o gabarito, eu falei, meu Deus, eu não passei. E aí veio o resultado da prova e eu consegui passar. Né? E eu fiquei assim muito emocionada, porque os dias que eu passei estudando na madrugada, parecia que não ia valer, sabe? E foi muito difícil, era muito difícil. E quando eu ia conversar com alguém, eu tô estudando, a pessoa sempre falava assim, nossa, você vai passar para uma universidade, você acha que você vai conseguir? Porque a UERJ é uma das provas mais difíceis, muitas pessoas que se preparam o ano inteiro não conseguem passar, e eu passei em segundo lugar. Então, assim, você você conseguir passar, você conseguir realizar um sonho é extremamente incrível. E aí, nesse momento que me deu a força para eu continuar estudando, foi a Maria Tereza. Porque eu olhava para ela e eu falava assim, filha, eu vou conseguir por nós. Sabe? Ela era a força. Não vai atrapalhar porque meio que antes eu não tinha uma renda, né? Eu só estava estudando. Estava na casa dos meus pais. Então, eu sei que muitas das coisas que a Jade está recebendo, das pessoas que ela está ganhando, eu sei que vai durar um determinado tempo, entendeu? E eu sei que, no caso, o pai dela, que está comigo hoje em dia, ele consegue suprir essas necessidades, mas seria incrível se eu estivesse trabalhando, porque seria uma ajuda a mais. Não estou dizendo que vai passar a necessidade, né? Não vai ter a falta daquilo, mas seria bom trabalhar, porque seria uma ajuda a mais, né? Eu sei que isso modificou muito com a pandemia, por conta do home office, a gente tem muitas oportunidades em home office. Então, se fosse uma prioridade para as mães, eu acredito que já seria um caminho, né? Eu sei que tem uma legislação que trata um pouco sobre isso, mas eu acho que isso precisa ficar muito mais em voga nas empresas, né? De fato. Mas eu acredito sim que retornando para o mercado de trabalho com uma bagagem de experiência pessoal, a gente pode estar sim agregando e orientando e acolhendo de uma maneira distinta essas mães, as gestantes, de uma maneira geral. Na verdade, eu acho que o nosso papel é ser justo, né? A gente tem que procurar ver as coisas da forma correta. Não só ser a favor da empresa, também não ser só a favor do funcionário. E a gente entender que a gente precisa de um bom profissional. Então, se aquela pessoa me atende dentro daquele perfil que o cliente me passa, eu vou brigar por ela. Então, é assim que eu entendo e é assim que eu trabalho. Se eu tiver que bater de frente, como eu bati de frente uma vez com o supervisor e a gente, de forma positiva, ele entendeu o meu lado e a gente contratou essa profissional, eu faria novamente. Porque nós temos visões diferentes. Mas como RH, o meu papel é esse, é mostrar o lado positivo, o negativo e conseguir trazer aquele profissional que eu entendo que ele vai ser bom dentro da empresa. Porque só eu querer não é... Tipo, não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Eu já tenho isso na minha cabeça que eu não vou conseguir sozinha. Tem muitas mães que conseguem, ótimo, parabéns pra elas, mas eu acho que eu, Larissa, não consigo. Apesar dos avanços, a gente tem um caminho ainda muito longo pela frente. Muito longo. Mas a gente está avançando. As mulheres, as jovens, os jovens, estamos avançando, né? Antes, a gente não podia nem sair de casa para trabalhar. Hoje, a gente já consegue trabalhar e ocupar esses espaços. Então, apesar do avanço que a gente tem hoje na nossa sociedade,
existe ainda um caminho muito longo que a gente vai construindo e a sociedade tende a melhorar mais com essa luta, né? É a construção da luta. A gente não pode deixar de lutar. A gente não pode deixar de querer realmente lutar pelo que a gente acredita. Porque o caminho, ele tá aí. Mas esse caminho só é construído com as nossas ações.